jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto. Paz, oração e união. Amém, glória a Deus. Estamos entrando no ar com o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. Nosso coordenador geral, irmão Paulo Tadeu Vargas. E hoje, Núcleo Orfanotrófico à frente deste programa. Mas eu tô aqui só para ajudar eles, né? Que como é o primeiro programa, né? Então está conosco aqui a irmã Débora. Paz do Senhor, irmã Débora. Paz do Senhor. E o irmão Felipe. Paz do Senhor, irmã. O irmão Felipe é a nossa comunicação, junto com a irmã Débora também, né? Amém. Que com certeza ajuda bastante, né, irmã Débora? A nossa comunicação ali no Orfanotrófico, comunicação do Ombro Amigo Restaurando Vidas, estão cuidando ali da parte de divulgação dos trabalhos ali. Estamos vindo de um retiro maravilhoso. Meu Deus, que retiro foi esse? Deus nos presenteou com algo muito tremendo, mas eu não vou contar. Vou deixar para na quarta-feira, 18h30, contar para os irmãos. Então, quarta-feira, 18h30, nós vamos mostrar umas fotos do retiro, vídeos do retiro. E vamos contar uma grande novidade que Deus tem nos abençoado. Glórias a Deus. Já está aqui conosco no chat nossos irmãos Duda Rodrigues, Luiz Oscar Marques. Vocês conhecem? Não. Eu não tinha visto ainda o irmão Luiz Oscar Marques aqui no chat. Seja bem-vindo, Deus lhe abençoe. Irmã Brenda Maciel também conosco. Irmã Simone Grace, saudade da irmã Simone. Irmã Camila Leonel conosco. Irmão Jonas também conosco. Irmão Jonas lá da Orfanotrófico também conosco. A nossa amada amiga, irmã Jéssica Costa, minha vizinha ali. Também o irmão José Paulo, lá de Portugal. Deus abençoe, irmão José Paulo. Estamos orando pelo irmão e vamos seguir orando. Glórias a Deus. Eles dizem aqui, o irmão Jonas disse, irmão Felipe e irmã Débora, casal abençoado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Também aqui, irmão Israel, lá da área pioneira aqui conosco. Aí tem aqui um usuário que ele bota assim, Deus é fiel, é o nome de usuário dele. Mas qual é o seu nome? Coloca aí o teu nome, por favor, para eu saber quem é, né? Ele diz assim, ó. Disse o Felipe, se lembra do rapaz que deu a King James para ele. Ah. Glória a Deus, irmão Rafael. Ah, é o irmão Rafael, então. Glória a Deus. Tá chegando agora. Glória a Deus. Bem-vindo, irmão Rafael, a essa programação. Também, irmão Misericórdia, irmão Genésio Teodoro. Fez oração aí por Reginaldo, também, irmã Clair Brito conosco. E meu esposo entrou aqui também, irmão Fábio Alessandro Goulart. Deus abençoe o esposo. Quem está aqui pela primeira vez, volte sempre aos programas do Ministério Restauração. Temos programas quase que 24 horas na Rádio Restauração Online. Então esteja sempre conosco, programas ao vivo. Quase sempre tem programa ao vivo. E o programa do Ombro Amigo Restaurando Vidas vai ao ar todas as segundas e quartas-feiras, às 8 e às 18 horas e 30 minutos. Dito isso, vamos ao testemunho, que eu tô assim, ó, estou ansiosa por este testemunho. Glória a Deus. Não, ansiosa, não pode andar ansioso por coisa alguma, né? Mas estou... Não, eu tô ansiosa mesmo. Amém. Glórias a Deus. Irmã Débora, a irmã nasceu num lar cristão? Sim. Nasci num lar cristão. Fui criada na igreja. Meus pais sempre me levaram desde pequena. Mas por rebeldia minha, eu quis deixar de ir cedo. Aos 13 anos, 12 anos eu parei de ir na igreja. Achou que se mandava? Achei que me mandava. E a Parei tua mãe de deixou? frequentar.
Não, na verdade ela sempre me puxava, só que eu fugia dela. Tava sempre fugindo, eu chegava em casa só depois dos cultos, tomava aquele lacinho. E aonde tu andava? Pela rua. Com o irmão Felipe. Com o irmão Felipe já desde... É. Então, aí eu conheci o irmão Felipe muito cedo, muito nova. Ele também saiu dos caminhos do Senhor bem cedo. Também foi criado nos caminhos do Senhor, irmão Felipe. Sim, vim de lá cristão também. Família cristã. Dá pra ouvir bem a voz dele, irmã Valquíria? Acho que não. Tá tranquilo? Então, a gente se conheceu cedo, nós dois saímos da igreja muito cedo. Um puxou o outro. Conhecemos Tipo o assim, mundo. a gente se completa porque nenhum dos dois gosta de igreja. Uhum, exatamente. Na verdade, não tinham tido um encontro real e verdadeiro com Jesus, né? É verdade. Aí a gente conheceu o mundo. Meu primeiro namorado, meu primeiro marido, ele. Aí a gente tivemos nossa primeira filha muito cedo. Que idade vocês tinham? Eu tinha 13. 13 anos. E o irmão Felipe tinha 16. 16. Meu Deus. E os pais de vocês? Nossa, foi bem cruel. E ali a gente aprendeu a nos virar. Bem cruel como? Cruel. Meu português eu acho que eu deixei em casa hoje, não sei. Aleluia. Tô enrolando as palavras aqui, meu Deus do céu. Cruel, praticamente meu falecido pai, me expulsou de casa por conta disso, mas depois ele viu, né, que não era o certo aquilo ali. Onde foi quando ele te expulsou? Não deu tempo, ele me expulsou e a minha mãe já conversou com ele e continuei dentro de casa. Aí conversamos com o Felipe, ver se ele ia assumir a criança, ele assumiu, tudo tranquilo. Mas nos criamos duas pessoas terríveis, né? A gente fez muita coisa que não era para fazer por conta da nossa rebeldia e o Felipe já tinha conhecido a droga muito cedo. Eu não, graças a Deus, eu nunca tive contato com a droga diretamente no vício, mas já experimentei. Então a gente foi passando os anos ali, a gente muito mundano, fazendo tudo que não agradava ao Senhor. E quando eu tinha lá pelos meus 18 anos, pela uma decepções amorosas, nossa, nós resolvemos voltar para Cristo. Ele já era batizado, eu me batizei no ministério mesmo. Aí eu tive encontro com Jesus. Glória a Deus. E passei a frequentar a igreja e estava indo tudo tão bem. Tá, peraí, deixa eu parar aqui. Vamos lá pro Felipe agora pra gente juntar, pra gente ir encaixando as duas histórias, né? Tu, Felipe, como é que foi a tua infância? Minha infância, na verdade, como eu disse, né, que eu vim de um lar cristão. Eu acabei saindo do caminho do Senhor, né, onde eu encontrei a irmã Débora também. E, enfim, conheci a droga por curiosidade, porque tinha uma casa onde nós frequentava com algumas pessoas que se dizem amigos, né, e eu vi ele preparando uma droga, que era a cocaína, né, num prato, e fiquei curioso. E olhei pra ele e falei, o que é isso aí? Ele falou, isso aqui é cocaína, é pó, tu quer experimentar? Eu, quero experimentar, quero ver como é que é. Que idade tu tinha, irmão Felipe? Eu tinha... Era 15 para 16. Meu Deus. 15 para 16. E os teus pais, eles deixavam você saírem soltos assim? Não. Na verdade, os meus pais me trancavam muito. Eu fugia, dava o meu jeito pra fugir. O Felipe já tinha um pouquinho mais de liberdade pra sair. No começo, na verdade, o pai não deixava nós sair, meu pai e minha mãe, né? Nós fugia. Enchia ali a cama de travesseiros. De noite? De noite. Fugia por cima do telhado, né? Pra sair pra rua, pra ir pros bailes. Nesse tempo já estava longe da presença do Senhor, né? Então nós já estava rebelde já. E os pais de vocês obrigavam vocês a ir na igreja? Tipo, tu vai, tu não quer ir, mas tu vai, tu não tem escolha. Sim. Na verdade, eles sempre meus pais sempre mostraram o caminho, né? Na verdade, obrigar não. Eles faziam a obrigação de meu pai como sacerdote do lar, né? Era a obrigação dele de nos instruir e ensinar o caminho que a criança deve andar, né? Que é o que a palavra de Deus nos fala, nos manda. E ele então nos ensinava
o caminho do Senhor. Mas obrigar, não. Então nós mesmos saímos da presença de Deus por uma rebeldia, uma escolha nossa. E aí? E aí foi onde tudo começou, né? Aí tu conheceu a cocaína com 15 anos de idade. E o colégio? E o colégio, irmã Débora? O colégio eu larguei cedo por conta da gravidez. Fui voltar lá pelos meus 15 anos de novo. Mas com muita dificuldade. E tu, Felipe? Eu ainda estudei um pouco ainda. Tentei ir, né? Continuar estudando, mas lá, certa altura do campeonato, eu já desisti também de estudar. Desisti do colégio. Porque o que tu sentia, assim? Na verdade, Não fazia parte do teu mundo. Sim. Pode falar, tem liberdade de falar, entendeu? Amém. Eu acabei deixando de estudar, na verdade, né? Frequentei ainda as aulas por algum tempo, mas devido à vida de libertinagem, né? Dissoluta que eu queria levar, então toquei tudo pro ar e queria só baile funk, festas. Foi aonde tudo começou a se agravar na minha vida, né? A questão da droga. Aí nós acabamos voltando depois pro caminho do Senhor também, depois de um tempo. Mas aí por causa das minhas emoções, né? Por causa das minhas emoções eu acabei me afastando do Senhor de novo. Quando a Débora tinha 18 anos, vocês voltaram para a casa de Deus. Sim. Vocês sabiam o caminho que tinha que... Vocês sabiam que o que vocês estavam vivendo era muito triste. Que se vocês quisessem ter uma vida plena, só com Deus. Nisso, a filha já tinha 5 anos. Isso. E aí, ela morava contigo ou vocês moravam juntos? A gente morava juntos, elas moravam conosco. Aí já tinha outra? Uhum. Agora tem a terceira já. Temos 3 filhas. E tu trabalhava, Felipe? Conseguia trabalhar para sustentar? Como é que vocês se sustentavam? Na verdade, eu trabalhava quando podia, eu trabalhava, né? Mas não era com frequência, não. E tu, irmã Débora? Morava na casa da minha mãe. Vocês moravam juntos na casa da mãe? Sim. No começo, ele morava na casa dos pais dele e eu na casa dos meus pais. Aí meus pais me deram todo o sustento que podia. Mas eu sempre trabalhei, sempre fui Sim. à luta. Mas eles me ajudaram um bom tempo. Até nós tomar a decisão de morar sozinhos e nós mesmos nos manter. Mas ele não foi morar na tua casa com os teus pais? Um tempo, depois de um tempo ele foi morar um tempo conosco. E tu usando drogas? Sim. Sim. Mas tu usava em casa? Não. Como é que era em casa? Em casa, na verdade, eu não sabia que ele usava droga. Eu não sabia. E eu nunca tinha visto um comportamento daquele. Pra mim, ele estava bêbado. Pra mim, eu não sabia que comportamento tinha um usuário. Te contou? Nunca me contou. Tantos anos assim? Sim, a gente ficou muito tempo e eu sem saber que ele usava droga. E quando eu soube, eu levei de boa porque ele disse pra mim que era por curtição. E até quando eu descobri, eu cheguei a usar também. Uma vez. Meu Deus. Por muita insistência. E tu deixou ele usar? Ela usar? Por muita insistência dele. Tu insistiu pra ela usar? Sim. Se eu fosse mãe dela, meu Deus do céu. E a minha mãe vai saber agora disso. Pega ele! E eu Ai, experimentei. Jesus! E no momento que eu experimentei, eu senti algo muito ruim. E eu Glória disse assim, a Deus, eu olhei pra graças cima a e Deus. disse assim, Deus, não deixa eu me viciar nisso. Eu não quero sentir mais isso. Foi algo muito ruim pra mim, muito ruim. E eu Glória queria a que Deus. passasse aquilo ali de uma vez. E eu ia caminhando e eles tudo se divertindo. E eu indo pra casa na direção, falando com Deus. Deus, não deixa eu me viciar nisso. Eu não quero isso pra minha vida. E eu acabei que foi oferecido outras vezes. E eu disse, não quero, não gostei. Aí com o tempo, se o irmão quiser dar continuidade pra mim chegar no ponto que a gente tem que chegar. Como é que tu ofereceu pra ela, irmão Felipe? Agora Na fiquei... verdade, irmão, eu tava... Nem tinha noção. Não tinha muita noção, eu tava sob efeito da droga também. E eu creio que foi uma ação Diabólica, né? diabólica de Satanás mesmo, influenciada por um espírito maligno, né? Tu não que quis me dar uma levou- surra nele depois, por ele ter te oferecido? Olha, depois de anos, depois que aconteceu tudo que aconteceu com a gente, eu quis. Mas agora já perdoou, né? que Amém, só- já passou. Se eu fosse mãe dela, tu ia apanhar uma surra. Glória a Deus.
Tô brincando, né? Só pra descontrair um pouco. Parece que eles são meio nervosos. Fica nervoso. Fica tranquilo. Com certeza esse testemunho vai edificar muitas pessoas que estão ouvindo. Glória a Deus, eu Inclusive creio. está na audiência aqui irmã Joneise do Canto, lá de Livramento. Irmã Pérsida também conosco. A irmã Duda diz assim, ó, eles sempre moraram na orfanotrofe, tô tentando lembrar deles. A Duda, a irmã Eduarda, se criou por ali, né? Moramos próximo. Irmão Richard Farias, também lá de Capão da Canoa, sentimos a tua falta lá no retiro, irmão Richard. Glória Só a para te Deus. avisar, tá? A irmã Angelina também, lá da área Berceba. A irmã Maísa de Lima também conosco. Minha cunhada. Aqui. Ah, ela é tua Cunhada de cunhada, Bagé. sério? Ai, que bênção. Também aqui, irmã Veronice Santos. Ela diz, Deus é bom. É tua irmã, a Maísa? Não, Mas é a é, esposa do meu irmão. Ah, glória a Deus. Até teve uma situação com um parente de vocês, né? Não sei se foi a Maísa, agora não me lembro de cabeça. Tá, esquece. Mas é uma situação que Não tô Não sei. lembrada. não sei, depois a gente conversa. Glória a Mas Deus. glória a Deus pela vida de cada um que está conosco. Compartilha este link, com certeza Deus vai fazer algo. Voltando. Eu estou impactada ainda com a história. Desculpa. Glória a Jesus. Como é que pode? Que idade tu tinha quando aconteceu isso? Eu tinha 16 16 quando eu anos. experimentei. Meu 16 anos. Deus me guardou de uma forma que eu não consegui provar nem maconha. Graças a Deus. Deus não permitiu. Deus Glória não a deixou. Glória a Deus. Imagina se provasse maconha. Não perdeu Nossa, nada. É verdade. Glória a Jesus. Deus é bom, né? E aí? E aí vocês já tinham ali a segunda filha. Com quantos anos teve a segunda filha? Com 18. 18 anos. 18 anos. Aí nós entramos para Com que idade vocês foram morar juntos? 14. 14 anos. A Nenê tinha um aninho. Uhum. E como é que tu Foi sentava tudo a com casa, Felipe? supervisão. Aí ele já trabalhava. Aí depois de um tempo eu comecei a criar juízo, né? Aí tive que ir à luta. Tive que começar a procurar emprego e comecei a trabalhar daí, pra sustentar a família. Trabalhava com o quê, Felipe? No começo eu trabalhava... O primeiro emprego foi na construção civil, depois foi de garçom. E tu? Eu era atendente de balcão. Se quebraram para poder criar as Muito, filhas. muito mesmo. E as filhas vendo o que o pai fazia? Ou Nossa. elas não viam? Como é que era isso? Na verdade, no começo, as meninas eram bem pequenas, então elas não tinham nem noção do que estava acontecendo. Até mesmo porque, antes da gente sair dos caminhos de Deus, ele não fazia dentro de casa isso. Antes da gente voltar, aliás. Sim. Depois, quando nós voltemos, ficamos na igreja um tempo. Aí, como o irmão Felipe estava dizendo, pelas emoções. Acabei saindo da presença Como assim de Deus. pelas emoções? O que aconteceu? Na verdade, aconteceu algumas situações que me levou... Na igreja a gente acha, já tá tudo certo. Agora vai ser só Campinho Verde, só Mil Maravilhas. Não mesmo. Exatamente. A Bíblia diz que como um vaso nas mãos do oleiro. Então, às vezes, eu tenho que pegar e quebrar a gente todinho e fazer de novo. Verdade. Só que daí, quando a gente tá sendo quebrado, o que acontece? Mas Muito sai fora, larga, não quer mais saber. Eu ouvi uma pregação do pastor Humberto em 2009 e eu nunca esqueci dessa pregação. Ele falava sobre a crucificação de Jesus e ele dizia assim, ó: imagina se Jesus tivesse cansado de carregar a cruz e largasse a cruz no meio do caminho. Ou se quando ele estivesse lá, sendo pregado o último prego, se ele tivesse desistido ali, onde nós estaríamos? Nossa. E a Bíblia diz, pegue a sua cruz e me siga. Então existe uma cruz, existe uma crucificação. Vai ter que morrer a carne velha para ter a verdade, ressurreição, para nascer o novo homem. Então, ai de nós, se nós desistirmos. O grande problema é que se a gente desistir, tu vai ter que começar tudo de novo. É verdade. Vai ter que ficar assim, ó, dando volta até aguentar o processo. Voltamos à estaca zero. Exatamente. Ah, isso é terrível. Às vezes Deus prova a gente e eu rodo. Às vezes Deus me prova e eu rodo. Aí a pessoa, eu não acredito que eu vou ter que passar por isso de novo. Ai, Jesus, me ajuda. Exatamente. Que coisa triste. É verdade. Então, depois de ouvir essa pregação do pastor Humberto, isso em 2009, eu tenho me esforçado, mas eu ainda rodo em alguns momentos, né? E muitos que estão ouvindo essa programação, não sei se os irmãos que estão ouvindo a programação vão concordar comigo, mas o tratamento de Deus, ele é igual para todos. Por exemplo, a pessoa irada, a pessoa braba.
Deus vai permitir situações para fazer aquela pessoa explodir. Mas ela não pode, ela tem que ter domínio próprio, tem que se calar, tem que aceitar. Deus vai fazer assim, ó, Deus vai permitir coisas terríveis. Como um irmão nos testemunhou, ele disse que estava trabalhando e um cara totalmente endemoniado pediu um café e pegou o café e jogou assim fora. Meu Deus. E aí ele foi, o senhor tá bem, não sei o quê. Ah, tu tá dizendo que eu não tô bem? E pegou e deu na cara do irmão. Deu um tapão, derrubou o irmão no chão. Misericórdia. O irmão se levantou assim. Eu disse, se fosse eu, não sei o que eu faria. Respirou fundo. Aí disse que Deus falou com ele, oferece a outra face. E ele Glória disse a assim, Deus. bate aqui do outro lado, tu não tá bem. Pode descontar tua raiva em mim. Meu Deus. Imagina só. Pelo menos não vai mais passar por aquilo. Passou na prova, verdade. né? Deus, foi aprovado. a palavra de Isso Deus, é importante. a palavra de Deus nos diz que Ele não nos dá prova que nós não possamos suportar. Se Deus nos dá prova, é que Ele sabe que nós vamos suportar. Nós vamos Exatamente. passar, porque Ele dá o escape, né? Mas muitas vezes a pessoa não pega o escape, irmão Felipe. verdade. Por exemplo, o irmão nesse ponto não pegou ali, né? Sim. E aí acabou se desviando. O negócio é permanecer firme diante das provações. Por quê? Verdade. Perdeu tempo. O que aconteceu nesse escape de vocês? Nesse momento que vocês não entraram pela porta de Jesus? Vocês estavam ali na presença de Deus, mas fugiram do trabalhar de Deus. Aí acabei saindo, né, como estava dizendo. Acabei saindo da presença de Deus e retornei ao mundo. Retornei ao mundo. Aí eu queria até deixar uma palavra, vocês, é listo? Claro. Se encontra em Mateus. Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45, que diz assim, ó. Quando um espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, então ele diz, eu voltarei para minha casa. De onde saí, e voltando, a encontra vazia, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que aquele, e eles entrando habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Então, irmão, eu acabei saindo da presença de Deus, né? Acabei saindo da presença de Deus e voltando para o mundo. E quando eu já tinha sido liberto por Cristo na primeira vez. Das Já drogas. estava livre das drogas. Já estava. Aí, como eu retornei de novo para o mundo, então, quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus, né? Jesus entra dentro da nossa casa e faz uma limpeza. Faz aquela faxina, né? Tira tudo que não presta. Nos liberta, nos limpa. Então, Na verdade, tu ainda estava passando pela limpeza, né? Tava. E essa limpeza vai até o final, né? Glória a Deus, é verdade. E eu acabei então saindo, né, novamente da presença do Senhor, indo para o mundo. Tá frio? Não. E aonde entra a palavra de Deus. Mais uma vez a palavra de Deus se cumprindo, né? Palavra verdadeira, né? Imutável. A qual diz que quando nós somos libertos do espírito imundo, ele anda por lugares árido, seco, vazio, e ele não encontra para onde ir. Ele olha para a antiga casa dele e fala, vou retornar para minha casa, que foi o que aconteceu comigo. E quando ele retorna com mais 7 espíritos, e a pessoa fica pior do que já era, e acaba fazendo coisas pior do que fazia antigamente. Então, nessa segunda vez que eu saí da presença do Senhor, eu retornei para as drogas, e comecei a usar a droga em quantidades maiores do que eu usava na primeira vez. E como eu tinha também entrado para o mundo do crime, eu guardava drogas, então eu guardava crack e comecei a comer o crack. Eu não usava o crack, mas comia o crack porque minha esposa não trancava a casa, não deixava eu sair. E acabava o dinheiro, a droga, a cocaína que eu tinha, né? Ele começou a usar dentro de casa. Sim. Como é que Nessa foi altura isso? aí, sim. A pior fase da minha vida. Aí nós saímos dos caminhos Ele do Senhor. saiu e tu foi junto. Sim, eu fiquei ainda um pouco ali. Só que eu não consegui também suportar as situações que já estavam começando a acontecer e fui de trás. Pior coisa que eu fiz. Fui de trás dele e ele começou a usar cocaína de novo e eu já ali desesperado disse, Senhor, começou tudo de novo. Só que foi num estado bem pior que eu imaginava na minha vida. E então ele começou a usar profundamente de novo. Até então ele usava na rua.
Chegou um tempo que ele começou a se viciar no transtorno, assim, muito enlouquecido. Ele começou a usar dentro de casa. Só que ele usava no banheiro para as crianças, nem eu, olhar o que ele estava fazendo. Só que eu sabia o que ele estava fazendo. E muitas vezes eu cobrava dele por que ele estava fazendo aquilo dentro de casa, sendo que as crianças estavam ali. E eu também não queria ver aquela situação. Aí tinha só 2, por enquanto? Tinha 3. Já tinha 3. Aí, quando nós voltamos para a igreja, que eu tive a 3ª. Então, ele já não estava mais dando bola para nada. Para nada do que eu falava para ele. Então, ele acabou entrando pro mundo do crime para ficar mais perto das drogas. E eu, tola, entrei junto. Entramos os 2. Ah, se eu fosse a mãe Foi dela, a pior coisa. Ó, a mãezinha tá... Agora ela vai saber de tudo. Eu acho que eu orar por ti de noite, assim, olha. Glória a Até Deus dá um jeito em Olha, ti, irmã, Felipe. foi... Graças a Deus. Eu acho que ela orou mesmo, né? Tanto que Deus deu um jeito, né? Nossa. Então... E a tua mãe, o que tua mãe sabia de tudo isso? Me conta o lado da tua mãe. Tu sabe que a minha Sabe mãe... que pai e mãe, assim, ó, meu Deus, não Tu é sabe fácil que ser pai e mãe. eu perdi o meu pai nessa função. Quando a gente saiu dos caminhos do Senhor. Então eu não queria passar nada que estava acontecendo comigo pra minha mãe. Pra ela não sofrer. E quando os meus irmãos estavam sabendo da nossa situação, de vez em quando eles ficavam sabendo, eu sempre falava pra eles, não passa pra mãe, porque ela pode ter... A minha mãe tem 71 anos. E ela tem muitos problemas. Será que ela tá assistindo agora? Não, mas vai ser passado pra ela. Eu sei, tá no trabalho agora. Meus irmãos. Deixa ela assistir, então. Não, tô brincando. Então eu sempre falava pros meus irmãos não passar pra ela a minha situação, porque eu tinha medo que acontecesse alguma coisa com ela. Só que ela sabia, porque... Tu é a mais nova? A mais nova. E a gente muito apegada uma na outra. Então, aquele tempo, ela já percebeu que eu estava meio estranha. Por quê? Porque eu sempre gostei de receber ela na minha casa. E quando o Felipe ficou transtornado com a droga, eu não quis mais aceitar ela na minha casa. Muito. Então, eu não queria mais aceitar ela na minha casa. Por quê? Porque eu não queria que ela visse a situação que eu estava passando. E a agressividade dele era muito, e nas palavras também. Ela ia perceber e eu creio que ela ia ficar muito triste. Então, eu estava tentando de todas as maneiras não deixar ela saber. Que te isolar. Sim. E isso de gera todos um meus sofrimento familiares. bem pior, né? Todos os meus familiares perguntavam pra mim o que tá acontecendo contigo. Tá tudo bem, eu só Tá não quero tudo bem. ver ninguém. Aí tu tem que te fazer de braba, né, não quero falar com ninguém, me deixa quieta. E o pior, tô vivendo o meu momento. E o pior que nessa situação que ele se aprofundou nas drogas, nós entramos pro mundo do crime, que eu nunca imaginei na minha vida fazer parte de uma criminalidade, nunca. Eu fiz coisas que eu nunca imaginava fazer na minha vida. Codependência, né? Nossa, foi muito cruel. E tu sofre tanto quanto ele. Na verdade, tu sofre mais, porque ele ainda, tô sofrendo, usa droga, passou. Mas tu não, tu tem que estar ali firme cuidando das filhas ainda. Foi muito terrível pra mim, porque eu me vi numa depressão profunda, onde eu já tentei várias vezes tirar minha vida. Mesmo com as filhas. Mesmo com as filhas. E então, pra mim, aquilo ali foi muito horrível. Muito horrível mesmo. E tu, Felipe? Aí eu me peguei naquela depressão profunda. E, de repente, vinha aqueles pensamentos. Hoje eu fico imaginando literalmente uma foto de uma criança que eu via nas redes sociais, que ela tinha um diabinho de um lado e um anjinho do outro. Eu creio que esse tempo que eu tive depressiva, eu creio que eu era aquela criança que o diabo falava de um lado e o Espírito Santo do outro comigo. Era literalmente assim. Porque no momento que eu planejava em tirar minha vida, alguma coisa me dizia, e as tuas filhas? Porque Deus sabe que o meu bem precioso aqui na terra é as minhas filhas. Que eu faço de tudo por elas. Então, sempre vinha aquela voz dizendo no meu ouvido, e as tuas filhas? Como é que vão ficar? E Satanás do outro lado dizia assim, ó, pra te não deixar tuas filhas aí sofrendo, mata elas junto. É assim mesmo. E eu ficava planejando friamente, calculando o jeito que eu ia matar a gente. Então eu planejava de um jeito de nós todos morrer junto num acidente de carro. Muitas vezes a gente estava dentro do carro, nós 5. E eu planejando como que eu ia fazer pro Felipe perder o controle do carro e a gente morrer.
E dentro de casa também, eu ficava imaginando um jeito de tirar a vida das minhas filhas, antes da minha, um jeito que elas não sofressem tanto. E isso hoje, pra mim, quando eu penso, eu não acredito que era aquilo que eu tava pensando. Infelizmente, essa é uma realidade. Eu vou te falar que eu também já tive esse tipo de pensamento. Hoje, graças a Deus, eu falo sorrindo de nervosa, porque eu fico nervosa e começo a dar risada. Glória a Deus. Mas eu já tive esse tipo de pensamento, então a gente consegue entender perfeitamente. É uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que tu pensa que nunca vai passar aquilo. É verdade. Essa dor, ela vai continuar para sempre. E tu não sabe para onde fugir, tu não tem para onde fugir. Na verdade, nesse momento, tu te torna tão cega que tu esquece de Deus. As pessoas, muitas vezes, olhavam pra gente e sempre falavam, ai, como vocês estão bem, né? E eu destruída por dentro, destruída, completamente destruída. Os familiares também, alguns sabiam de mais ou menos a situação por cima, mas outros não, passavam... Porque eu tentava mostrar uma coisa que não estava sendo real. Eu tentava mostrar um sorriso que não era real. Não era nada real, tudo aquilo que eu estava vivendo para as pessoas não era real. Eu entrava dentro de casa, eu me trancava no banheiro, chorava, 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 chorava. E dizia, Senhor, quando é que essa situação vai terminar? E as tuas filhas? As minhas filhas assistindo tudo. As nossas brigas. Por conta das drogas, a gente brigava muito, do álcool. Ele se tornou uma pessoa muito agressiva. Então a gente brigava muito. Brigava feio mesmo. E as crianças assistiam tudo. Até mesmo a minha filha mais velha teve um acompanhamento por psicólogo. Por quê? Porque ela se tornou uma criança muito fechada. Por tantos anos assistindo uns problemas nossos que não era para elas ter assistido. Então ela teve acompanhamento e até hoje, graças a Deus, que hoje Deus está transformando a vida dela, que eu vejo que ela tá com mais liberdade de conversar com a gente, que ela não tinha, porque ela tinha medo. Muitas vezes eu agredia minhas filhas também, porque eu não aguentava mais ver aquela situação e eu precisava descontar em alguém. E quem? Era minhas filhas. Então, aquilo pra mim foi muito horrível mesmo. As minhas filhas vendo aquela situação. E a gente fazendo coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Só que tem um porém que hoje eu agradeço a Deus por isso. Porque muitas pessoas falam que quando a gente sai dos caminhos de Deus, Deus se afasta da gente. Eu digo que não, porque já não era pra nós estar aqui mais. A gente é que se afasta de Deus. Mas já Deus não era. As orações, na verdade, assim, ó. A Bíblia diz que o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus. Mas tinha alguém orando por vocês. Sempre. Tinha alguém orando. E por causa dessa oração, a Bíblia diz que a oração de um justo tem muitos seus efeitos. É verdade. Por causa dessa oração, Deus se manteve guardando vocês. Aí tem gente que diz assim, quem tem projeto de Deus não morre. Morre sim. Morre sim, porque eu já vi muita gente com projeto de Deus morrer. É verdade. Então esse negócio de quem tem projeto de Deus não morre é mentira. Morre sim. É verdade. Morre e vai queimar no fogo do inferno se não se arrepender dos pecados. É verdade. Deus guarda porque tem alguém orando. É verdade. Perdi um irmão, né? Também. Deus tinha promessa na vida dele. Então ele perdeu o temor a Deus. E Deus permitiu que o inimigo ceifasse a vida dele. Então eu perdi um irmão assim. E Deus tinha promessa. Tem um tempo que Deus, ele tira o anjo que nos guarda. Ele retira a mão dele de cima. Exatamente. A Bíblia diz em... Peraí, me empresta a minha Bíblia ali, Pedrinho. Deixa eu achar aqui. Vou mostrar. É bem importante a gente entrar nisso, porque existe uma ilusão no nosso meio, que muitas vezes as pessoas dizem assim, se arrepende, volta, se arrepende, volta. Não é bem assim. Claro que se tu te arrepender verdadeiramente e voltar, glória a Deus. Mas a Bíblia diz em Hebreus 10, capítulo 6, versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os seus adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Olha que coisa tremenda. Quando tu peca de uma forma deliberada, ou seja, vou pecar e vou pedir perdão depois. Eu vou fazer, mas Deus me entende, né? Deus sabe. Vai chegar um ponto em que Deus vai dizer, Deus, chega. Quer? Então vai.
Vai lá, faz. Tá livre, vai lá. Não é que Deus desista. Deus não desiste. Nós desistimos. Deus só nos entrega as paixões carnais. E quem colhe a consequência somos nós. E tivemos mais 2 casos referente a isso agora também, conhecido nosso, estava no caminho do Senhor, saiu do caminho do Senhor, né, tava brincando com Deus e acabou indo pro mundo, né, e Deus permitiu que o inimigo tirasse a vida dessas 2 pessoas. Meu Inclusive, Deus. esteve congregando na orfanatrofe, né. Então não tem essa de tem promessa, não morre. Se brincar com o Senhor, sair da presença de Deus, tem um momento que Deus retira a mão dele e permite que o inimigo ceife a vida da pessoa. Exatamente. Tem um comentário aqui, deixa eu ver, do Richard. Ele diz: eu agradeço a Deus por ter me tirado da vida das drogas e sei que minha mãe teve muita contribuição, teve uma contribuição muito grande por conta de não ter desistido das orações dela. Por isso, fala, não desistam das suas orações. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui a Jéssica, minha vizinha querida ali, ela diz assim, ó: eu me identifico muito com o irmão, mas aos poucos sei que consigo. Mesmo todos os dias tem que escutar coisas sobre ser do mundo agora e da igreja, ou falas das roupas. É bem assim. O bem é vestimenta de um personagem. Ah, tá. Ela tá dizendo que tu vestiu um personagem. É bem assim. Faz de conta que tá tudo bem. Por quê? Se mais pessoas ficarem sabendo, que vergonha, Vai né? ser pior. Que vergonha. Pra Imagina mim ia só. ser muito pior. Porque eu já via críticas, muitas críticas, por pessoas até dizer que eu tava coitando a sem-vergonhice dele, sendo que muitos... Isso não é uma sem-vergonhice. Pra mim não foi uma sem-vergonhice porque... Era coisas que acontecia cruel nas nossas vidas e as pessoas achavam que a gente estava ali porque a gente queria. Muitas pessoas falavam assim para mim: separa desse homem. Até eu separava. Muitas vezes eu me separei porque eu dizia assim para ele: Felipe, tu escolhe eu a droga. E ele dizia: não, escolho tu, mas daqui 2 horas ele não cumpria com o que ele falou. Ele ia lá para as drogas. E eu chorava muito, recolhia minhas coisas, não tinha para onde ir. Minha mãe mora muito próximo da gente. Então eu ia até a casa da minha mãe. E ali eu dizia pra minha mãe: tranca a casa, porque eu não quero que o Felipe entre aqui, porque eu sei que ele vai entrar aqui drogado ou bêbado e eu não quero. E não tinha como, ele entrava porque minha mãe entrava, eu muitas vezes sozinha de madrugada, com uma arma na cintura. A boca estava muitas vezes prestes a ser invadida. E eu ficava ali, chorando, falando com Deus: Senhor, como que eu vim parar aqui? Me tira daqui. E eu não conseguia sair. E as pessoas diziam pra mim, muitas vezes, pessoas que nunca me viram na vida, vinham até mim comprar droga e diziam assim pra mim: o que tu tá fazendo nessa vida? Essa vida não é pra ti. E eu, em vez de agradecer pelo aquele conselho, eu dizia assim: mas o que quer falando de mim, sendo que tá comprando droga? É uma pessoa drogada e tá pedindo pra mim sair dessa vida. E muitas pessoas diziam: tu não usa droga. Eu digo: não. Então por que tu tá aí nesse mundo? Só que eu entrei no momento que eu tava depressiva. Então eu queria ficar fora da minha casa. Eu não tava conseguindo emprego de jeito nenhum. E eu queria ficar longe da minha casa o máximo possível. Por quê? Por conta das drogas dentro de casa, da agressividade. Ele continuava usando droga dentro de casa. E as filhas? Meu Deus, as crianças estavam atiradas. A gente mora perto da casa da minha mãe, da minha sogra, então elas estavam sempre tomando conta, porque eu nunca estava em casa. Eu não parava mais dentro de casa Que idade com ele. que elas tinham nessa época? A Graziele tinha, eu acho que foi com uns 9 anos, que começou a mesma crueldade. 9, 10 anos ela tinha. A bebê tinha... Mas não era crueldade com elas, né? Era contigo. Não, conosco. A bebê tinha 1 aninho e pouco, que agora tá com 8, né? E a do meio tinha lá pelos seus 6 anos. Então foi bem horrível pra mim, porque eu sempre cuidei das minhas filhas. E eu vi que eu tava num estágio que não tinha nem como os médicos resolver, que eles tentavam resolver me dando remédios pra depressão. Eu olhava para minhas filhas e pensava para mim mesmo: meu Deus, olha o estado que estão minhas filhas. Eu não cozinhava um feijão mais para minhas filhas. Eu vivia de lanche para elas porque eu não queria ficar dentro de casa cozinhando e eu precisava. O meu plantão era 12 horas. Um dia sim, um dia não. Eu já estava virando todos os dias, 12 horas. Todos os dias de madrugada. Das 9 às 9, às vezes fazia até de dia.
porque eu não queria ficar dentro de casa. E toda vez que eu entrava pra dentro de casa, a choradeira começava. Irmã, tu sabe o que é tu chorar e não sair mais lágrima do teu olho? Sei. Meu olho secou um tempo e eu derramava água no meu olho porque eu não tava conseguindo nem sentir E aí mais. dói a cabeça, Dói porque tudo. daí começa a doer o olho, enfim. Eu disse assim pra Deus, Deus, eu nunca chorei tanto na minha vida. O que tá acontecendo? E uma vez, nunca vou esquecer disso, eu tava descendo pra ir pra um plantão e parou uma irmã lá da nossa igreja e orou por mim. Eu sempre fugindo dela, né? Já deve imaginar, né, quem é. Glória a Deus. Pode falar. Tem uma das videologadas que é a irmã Pérsida. A irmã Persa. A irmã Pérsida, abençoada, mulher de Deus. E a irmã Uda. Ela, várias vezes, né, se deparou com nós lá na Boca de Tráfico. E ela volta dos caminhos do Senhor. Glória E a orava Deus. por nós. É uma bênção, essas mulheres são uma bênção mesmo. E aí ela sempre orando por nós, né. E às vezes, quando ela vinha de longe, nós estava lá. E nós olhávamos, lá vem a irmã Pérsida. Vamos fugir. Uda, vamos fugir das irmãs. Ah, eu Vamos vejo fugir, vocês, nós eu se fico pensando escondia. num casal que tem ali perto de casa. Ah, Tem um casal ali, quando vocês orarem, vocês que estão ouvindo essa programação, orem. É o João e a Isabel. Ela não usava droga, agora ela tá usando. Ontem a Meu gente Deus. encontrou com eles, ela dizia, vamos. Ô, irmã, continua orando por nós, continua Meu orando por Deus. nós. Glória a Mas Deus Deus. vai fazer uma grande obra na vida Em nome deles. de Jesus. Eu creio que vão ser servos de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então eu tava descendo pra esse plantão, encontrei ela, não tinha pra onde fugir. E eu disse, não, lá vem ela. Misericórdia, me perdoa, irmã Pérsida. E ela me encontrou, deixa eu fazer uma oração por ti, me deu um abraço. E a gente ali com o coração duro, né? A gente não quer saber de nada, a gente sabe que existe um Deus que pode mudar, mas a gente não quer saber. E ela Na fez verdade, uma tu oração. até quer, mas tu não tem força pra É isso. verdade. E ela fez uma oração por mim e disse assim pra mim, eu só vou te dizer uma palavra. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. E eu comecei a chorar e sair de perto dela. E no caminho eu pensando bem assim, ó, é exatamente isso que a irmã falou. Porque se eu fosse uma mulher sábia, eu estaria na igreja orando pelo meu esposo sair dessa vida. Mas eu tô ajudando ele a se aprofundar nas drogas porque eu entrei pro crime junto com ele. Eu me aproximei das drogas junto com ele. Então ali, aquilo ali começou a martelar no meu pensamento. E não saiu mais do meu pensamento aquilo ali. E foi passando os dias. E as coisas ali onde a gente estava, eu vi que começou a piorar. Porque já começaram a dar cargos muito elevados para ele. E eu dizia assim, meu Deus, tá piorando a situação. Porque quanto mais elevarem ele ao cargo, ele não difícil vai de sair. sair. E eu dizia, e agora? O que eu vou fazer? Ali eu já estava começando a lutar. Eu disse, Senhor, abre uma porta de emprego para mim que eu preciso sair dessa vida. Porque ali eu achei uma forma no crime de sustentar a minha casa, minhas contas, né? Eu sei que não era o certo, mas ali eu me vi um escape para mim me manter. Porque nós dois não tava conseguindo emprego de jeito nenhum. O Felipe até mesmo saiu do serviço por conta das drogas. Então, a nossa vida foi completamente destruída, irmã. Completamente destruída mesmo. A gente chegou ao fundo do poço. Realmente ao fundo do poço, onde a gente não via para onde sair. A gente olhava para os lados, só via escuridão. E eu sempre dizendo pro Felipe, Felipe, pelo amor de Deus, larga isso. Eu vou largar, e nunca largava. Na verdade, ele queria largar, mas Queria. não conseguia. Na verdade, eu tava aqui pensando, né? Se tivesse a oportunidade, eu ia falar sobre isso. Eu, quando tava sobre efeito, né? E na Boca de Tráfico lá, eu pedia socorro pra Deus, pedia a proteção de Deus. E sempre pedia pra Deus me libertar da droga. Mas eu não tinha força, não conseguia, porque já tava no meu sangue. E quanto mais eu usava, mais, parece que mais o corpo mais pedia a droga. Então mais tinha vontade de usar. Eu me acordava, só pensava em usar a droga. Só em usar a droga. Tanto que eu falei, né? Referente à palavra, conferindo coisa espiritual com coisa espiritual, que o mais próximo nós temos espiritual de nós é a palavra de Deus. Então, conferindo a minha situação, a minha vida espiritual com a palavra, eu tinha voltado a um estado pior, eu já não conseguia mais me controlar. Então eu passei de uma noite que era no início que eu usava, né? Passava uma noite a usar droga, já começou a passar de duas, 3, 4 noites, 4 dias virado já tava assim, definhado, tava acabado. Mas eu pedia pra Deus, me liberta, me ajuda, Senhor, eu não conseguia, não foi fácil.
Não foi fácil mesmo. 9 meses é o mínimo que demora para a droga toda sair do organismo, né? Sim. Aí a gente pensa assim, ó, quantas pessoas quando a gente vai evangelizar, né? Quantos que estão neste mesmo estado, esperando só que alguém dê um abraço, Exatamente. que alguém Verdade. leve uma palavra, que alguém vá lá e faça uma oração. Olha quão importante é o trabalho que estamos fazendo ali no Ombro Amigo, restaurando É verdade. vidas. Glória a Deus. É um trabalho de grande... até lá no retiro, minha irmã disse que teve uma visão que tinha uma senhora entregando um bebê nas mãos dessa irmã. E teve uma outra que teve uma outra visão com um bebê engatinhando. E aí depois veio a revelação, né? O que é esse bebê? O Ombro Amigo Restaurando Vidas. É um projeto de Deus. Glória a Deus. Ele ainda está engatinhando, ainda está indo devagarinho, mas Deus vai dar o crescimento. Glória a Glória a Deus. Deus. E eu creio que muitas almas vão ser resgatadas. O Wanderson é um deles, né? Wanderson, Um testemunho vivo do que Glória Deus a tem Deus. feito. Então, nós cremos que Deus ainda vai fazer muitas coisas. A gente tem só mais 13 minutos, misericórdia. E aí, Glória a como é que vocês Jesus. voltaram para a igreja? Foi assim, ó. A minha esposa orando, né? Pedindo Voltou pra pra Deus. igreja. Na verdade, eu tomei uma posição ali, dentro de toda a situação, resumindo, é grande, mas vamos resumir. Mas eu assim, tomei ó, nos programas de vocês vão contando mais um pouquinho, Glória a assim, Deus. né? Um certo dia eu vi que a situação estava muito, muito delicada mesmo. Eu comecei a orar. Eu disse para Deus, Deus, eu não tenho força. Eu quero voltar para teus caminhos, mas eu não tenho força. Me ajuda. Me ajuda. E Deus criou uma certa situação ali complicada, onde eu disse assim, ó, que me abalou muito. E eu disse assim para Deus, Senhor, se tu me tirar dessa, com as algemas nos braços, Foi presa. tentaram me levar. E eu me ajoelhei na frente deles e comecei a orar, dizendo, Senhor, eu prometo, Senhor, que eu largo tudo se o Senhor não deixar eles me levar. Por favor, não me levem. E ali eles começaram a me insistir que tinha alguma coisa, e eu dizia que não. Para fizer uma obra na vida do Felipe. E eu fiz uma oração tão fervorosa que eu disse assim, ó, Verdadeira. Senhor, Com todo o coração. Senhor, causa uma situação pro Felipe sair dessa vida, porque não adianta só falar, dá um susto nele, eu prometo que eu não vou pedir misericórdia. É bem assim. Irmã, e Deus Glória causou a uma Deus. situação terrível. Tentaram tirar a vida dele. E ele me ligou pedindo socorro e eu nem sabia onde ele estava. E eu fui desesperada, mas no meio do caminho eu lembrei que eu tinha feito aquela oração. Quando eu ia falar misericórdia, eu me lembrei. Eu disse, não, eu não vou pedir misericórdia, é Deus agindo, mas pra mim. Irmã, depois daquele dia o homem começou a tomar jeito na vida. Glória, viu? Tem que deixar Deus agir. Glória a Deus. Mas depois que a morte se aproximou dele, ele chegou em casa. Como é que foi isso, Felipe? Não precisa citar nomes, nem lugares, nem nada, tá? Não se preocupe, não. Enfim, a Débora começou a falar, né? Alguém usou de falsidade comigo, né? E me levou para um certo lugar, e esse lugar era um lugar de algumas pessoas, né? Que já... Rivais. Aonde estava tudo preparado. E eu, na inocência, fui com essa pessoa para esse lugar. E chegando lá, eu senti um temor ao descer do Uber. Não, mas não tá certo, tem algo errado. Eu fulano, vamos embora. Não vou ficar, não, desce, Felipe, desce aqui. E daí o Uber falou, acho que o Uber já trabalhavam junto com eles. Daí ele olhou assim, e aí fulano? Fulano quer descer, e aí? Tipo, não vai fazer nada? Eu não vou, eu te pago 3 vezes o valor da corrida que deu, aí te dou, tô com dinheiro aqui, ó. Te dou 3 vezes o valor, me larga ali, então me larga na faixa, então, se não puder me largar no lugar onde tu me pegou. E ele disse, não, que se acontece alguma coisa contigo, não posso nem te largar na faixa, essa hora da madrugada, como é que eu vou te largar aí? Se acontece alguma coisa contigo, eu vou ser culpado. Aí eu já me apavorei, como isso? Quem não quer ganhar dinheiro, triplo? E eu, vou descer, senhor, seja o que eu quiser, mas descendo já no temor, com medo assim. Quando eu entrei num lugar, numa casa... Sentindo o espírito da morte. Sentindo. Aí lá, passando Tá, e como tempo... é que tu avisou a Débora? Aí lá dentro, essa pessoa saiu com outras pessoas, né, até algum certo lugar, e eu fiquei lá e Deus já começou, antes de ele sair, Deus começou a me mostrar tudo que ele estava planejando. E eu comecei a prestar atenção, e Deus me mostrando que eles me levaram para me matar. Então eu comecei a olhar assim, meu Deus, e agora? Aí quando eles saíram, né, para ir buscar uma droga, né, na boca de tráfico,
eu peguei e pensei, Senhor, é agora, meu Deus, me dá uma estratégia pra gente sair daqui. Como eu vou sair, tem mais gente aqui. O que eu vou dizer? Vou esperar eles então chegar. Aí esperei eles chegar. Aí nesse meio tempo Deus já tinha me dado uma estratégia de falar que ia até a faixa, num lugar onde vendia kit de bebidas de álcool, né? Que eu tipo, só podia ficar até as 8 horas da manhã, porque no outro dia eu trabalhava. Então eu tinha que ir embora. Aí eu usei esse argumento pra eles quando eles voltaram. Aí eles foram. Aí chegou na faixa lá, eu saí correndo. E eles não vieram atrás de ti? não, tentaram me seguir. Me seguiram até um certo momento, né? Até um certo momento. E Deus te deu graça E pra Deus fugir. me livrou. Irmã, teve um momento que eu comecei a clamar que quem me olhava dizia que eu tava louco ou retardado da cabeça. E eles olharam pra mim, eu gritando no meio da faixa, Senhor, me ajuda. Eles estavam me seguindo, né? Até esse ponto aí. Tu tava de carro ou tava a De pé? a pé. E eu falando, Senhor, E eles a pé. Sim. Senhor, me ajuda. Se o Senhor me tirar com vida daqui, eu nunca mais uso droga e eu nunca mais volto pro tráfico. E a morte eu senti, irmão, eu ia desistir nesse momento, eu ia desistir, porque eu não tava conseguindo fugir deles. Eu, Senhor, eu vou sentar aqui então, acho que é pra me morrer, eu vou morrer então. Não tem como fugir deles, estão me seguindo. Aí quando eu fui parar assim, aquele gelo da morte subiu, mas um gelo que eu nunca senti na minha vida. Me deu um mal-estar, irmão. Me subiu até metade do meu corpo e eu comecei a clamar mais alto, gritando no meio da faixa. Tava chovendo aquele dia. Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Eu largo a droga. Eu largo o tráfico, não faço mais nada disso e volto pros teus caminhos. Aí foi quando baixou tudinho aquele gelo. Aquele gelo assim, baixou. Aí eu consegui falar, depois de um tempo, consegui falar com a minha esposa. Minha esposa foi até o local. Aonde que tu te escondeu? Tu conseguiu fugir? Eu corri até o palácio, falei, encosta, pega um Uber, pega um táxi, vai até o palácio da polícia, porque eu vou ir pra lá. Porque é o único lugar que ninguém vai poder fazer mal pra mim, né? Aí eu corri até lá, do lugar onde eu tava. Era longe, muito longe. Você foi de umas 5, 6 horas da manhã. Deus te levou até o lugar. Deus me levou Foi Deus que em te segurança, irmão. Então eu passei pelo Vale da Sombra e da Morte. E foi aí que eu resolvi voltar pro Senhor, né? Daí eu voltei pro Senhor. E tô aí Vale firme. a pena orar pelo teu familiar, mesmo que seja Glória a assim, né? Deus, aleluia. Mesmo que seja de um jeito... E eu cheguei aí, com um Débora? cheiro de morte em casa. Quando eu encontrei ele e eu vi ele tava da cor dessa parede, Branco. branco. A boca dele já perdeu toda a cor. E ele tava com cheiro de uma pessoa morta há 4 dias. Cheiro de morto mesmo. Eu olhei pra minha sobrinha que foi comigo e ela olhou pra mim e ela disse assim, que cheiro é esse? E eu disse, é uma pessoa... Nossa, parece que esse cara tava morto. Meu Deus. Aleluia. E ele chegou em casa, ele chegou muito desesperado, contando, e eu muito dura. Eu tava muito dura, porque eu tava depressiva, eu tava desesperada, eu queria mais é que Deus fizesse algo com ele, pra ele se voltar pra Deus mesmo. Então eu me endureci ali. Deus ele endureceu teu chorava, coração, né? ele chorava, desesperadamente, dizendo, eu ia morrer, e eu ficava olhando pra ele, E eu dizendo, Senhor, é tu agindo, né? Aí Deus começou a pegar os dois. Começou a pegar de uma forma que... Glória Então, a aqui Deus. hoje. Estamos aqui hoje. E tá trabalhando ainda. Todos os dias ele trabalha um pouquinho nas nossas vidas. E foi a melhor coisa que Deus A fez. melhor coisa. E hoje, o que vocês têm a dizer? A gente tem mais 5 minutos, só meu Deus, como passar rápido. Muito. O que vocês têm a dizer para quem está na igreja hoje? O conselho que eu deixo para os irmãos que estão no caminho do Senhor hoje é que não deixe as suas emoções te dominar. Não deixe as suas emoções te dominar, porque elas te levam para longe de Cristo, para longe de Deus, e a queda pode ser pior. Com certeza é pior, né? E tu, Débora? Verdade. E eu a mesma coisa que ele. E muitos se entristecem na igreja e não pensam no que o mundo vai oferecer para eles quando eles saem. E o conselho que eu deixo é não deixar o inimigo falar nas suas mentes. Porque o mundo tá esperando a gente de braços bem abertos. E ele vai fazer de tudo para nós não voltar mais para os caminhos do Senhor. De tudo. O nosso testemunho é bem grande e aconteceu coisas muito terríveis com nós. Se nós estamos aqui hoje é pela misericórdia do Senhor. Que nos alcançou. Porque foi uma vida muito cruel que a gente levou. Muito cruel mesmo. Muito sofrimento. Muito sofrimento. Meus familiares também sofreram muito por conta disso, os familiares do Felipe. E hoje eu creio que eles estão bem felizes por Deus ter nos resgatado. E hoje, fazendo a obra de Deus, como vocês se sentem? Como é que tá a vida hoje? Muito melhor que antes. Maravilhosa. É a melhor coisa Melhor coisa que nós tem fizemos. para o ser humano.
E eu sou grato, né, ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vem fazendo. E ainda vai fazer. E ainda vai fazer muitas coisas ainda. Vocês já fizeram a escola de missões? Não, Ainda não, eu tô... Estamos conversando. E tô orando pra Deus trabalhar no coração da minha esposa, né? Como assim? Agora a pessoa tava lá usando droga, fazendo coisa errada, tava sabe, agora quer fazer a escola de Tu missões. sabe que eu lutei, irmã, eu lutei há 1 ano. Eu lutei há 1 ano pra entrar pro Ombro Amigo. 1 ano. Irmã Débora. Mas sempre ajudando, eu sempre ajudei o Ombro Amigo, sempre que está ali envolvida. Mas 1 ano eu lutando e meu esposo orando. Deus, toca no coração dessa mulher. E Deus falou comigo 7 vezes pra mim entrar pro Ombro Amigo. Aí agora, na 7ª vez, aí pegou pesado. Você, esposa que está ouvindo essa programação, preste atenção. Se teu esposo mandar tu ir pro Ombro Amigo, tu tem que obedecer, acabou a história. Quem manda é ele. É Glória verdade. a Deus. Quem manda é Jesus em primeiro lugar, em segundo lugar é ele. Tu só tem que baixar a cabeça e obedecer. Pois é, e eu lutei. E quando Deus falou comigo fortemente, falou comigo em todas as vezes, mas na última me deu medo. Temi. Então eu fiquei ali a noite toda, né, pensando, Senhor, e agora o que eu faço? Tem que falar com o líder do Ombro Amigo. Aí eu mandei uma mensagem pro meu esposo, estava no trabalho, eu disse, me passa o número do líder que eu preciso falar com ele. Tomei uma decisão. O homem saltou, né? Glória a Deus, e eu tava orando, né? Sim. Buscando no joelho, né? Tem coisas que nós temos que buscar no joelho, não adianta. E Deus respondeu. E esse trabalho do Ombro Amigo Restaurando Vida é maravilhoso. É uma coisa linda de Deus. Eu me sinto muito alegre trabalhando no Ombro Amigo para Jesus. E eu gosto de ajudar as pessoas que estão nessa situação. Qual é a melhor sensação no trabalho? O Ombro Amigo tá no meu coração. Tá O Ombro Amigo, quando nós saímos, não tinha. Ele era só outro departamento. Era Café Convívio. Era um café convívio, então não era esse núcleo. Então... ajuda. Aí a gente já começa a entrar, né? Deixar o Espírito Santo falar. E eu fico muito grata por ele estar reconhecendo o trabalho, né? Glória a Deus. Que Deus está fazendo através do Ombro Amigo. E eles Glória procuram muito o Felipe também para conselhos. O irmão Wanderson foi um, né? Foi um. Eu ouvi o testemunho dele que... Não, não vou falar. Glória a Deus. Na próxima escala aí da Orfanotrófio eu creio que o irmão tremendo, Wanderson, irmã. se Deus permitir, vai estar aqui conosco. É tremendo. Nós temos apenas mais 1 minuto, meu Deus. Glória a Deus. Irmã Lisiane esteve conosco também, irmã Márcia Matos, irmão Moisés de Lima, lá Meu da área irmão. Bagé. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Ai, deixa eu ver quem mais. Irmã Brenda Maciel. Muitas pessoas conectadas. Não esqueçam de deixar o seu like. Precisamos encerrar a programação. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão pedindo aqui a parte 2. Aleluia. Eles vão retornar sim. A gente vai dar um jeito de trazer eles para contar mais um pouquinho. Amém. Deus está no controle de tudo, né? Glória a Jesus. Tem vários parte 2 que a gente até hoje não conseguiu. Glória a Deus. É muitos. Mas é bom pra Glória deixar a Deus um Deus vai por gostinho, isso. preparar, né? Deus vai preparar. Mas assim, ó, quem quiser ter digamos que lá na sua congregação não tem Ombro Amigo Restaurando Vidas. Mas você quer ajudar e o seu pastor ainda não sentiu assim que é o momento. Pede para ajudar em um dos nossos núcleos, conversa com o seu pastor. Pede autorização para ajudar em um dos núcleos, pastor autorizando, conversa com o líder do núcleo, né? Sim. Importante fazer alguma coisa. E a esposa tem que Verdade. obedecer o marido. Amém. Glória a Deus. É que cria uma barreira, né, Sim. irmã? Parecia assim, a pessoa só fazia. Aí tudo que a pessoa fala, tu fica assim com aquele pezinho atrás. Exatamente. Mas tem que deixar essa barreira de lado, que essa barreira não é de verdade. Jesus, né? Não tem que é de confiar Deus. em E caiu Deus. por terra. Glória a Deus, porque Deus é maior, né? É Glória a verdade. Deus Deus. é maior. Aqui, João Peixoto também. Teu pai. Pensei Meu em pai. sair, mas agora fico. Que é da Glória a glória, Deus. da glória. Deus abençoe a irmã Débora e o irmão Felipe. Família 2 vezes. Que coisa Glória tremenda. a Deus. Mandariana Taborda também conosco. Alguns aqui pedindo oração. Vamos encerrar então a nossa programação. Não vai dar tempo de orar, mas que Deus abençoe cada um que esteve conosco. Glória a Deus. Lembrando que tem programação na quarta-feira às 8 da manhã. E também às 18 horas e 30 minutos. 18h30 na quarta-feira nós retornamos, permitindo Deus, trazendo as novidades aí do Retiro Geral. Vamos encerrar então com Glória a Deus. paz, oração. Me E ajudem, união. vamos lá. Paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Paz, Senhor. Amém. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas.